Olha, muito recentemente o grande historiador israelense Zeev Sternhell publicou um livro sobre o fascismo francês. E o título é Ni droite ni gauche, nem direita nem esquerda. O fascismo é um outro fenômeno, e o nazismo é um outro fenômeno ainda. Realmente não é possível você definir um regime, um movimento político somente pelo seu discurso ideológico, porque sempre existe uma tensão entre o discurso ideológico e a prática. Então é muito difícil você dizer, isso aqui é de direita ou de esquerda. Ora, na sua origem, presta atenção, na sua origem o fascismo italiano era evidentemente de esquerda, porque o tópico que criou a discussão da onde nasce o movimento fascista foi o seguinte: a classe social pode ser o agente da Revolução Mundial ou não pode? E alguns teóricos fascistas responderam, não, não pode, porque não existe proletariado internacional. O proletário, quando sai da sua nação, vai para a nação vizinha, ele não vira um proletário lá, ele vira um lumpenproletário, ele vira um mendigo. Então não há proletariado internacional. Essa tese foi certíssima, foi amplamente confirmada na Guerra de 14, onde os comunistas esperavam que o proletariado internacional ia se voltar contra a burguesia e se recusar a lutar numa guerra imperialista. Aconteceu o contrário. O proletariado das nações foi a parte social mais entusiasticamente nacionalista e patriótica que houve. Então, nesse ponto, os economistas fascistas estavam certos. Então eles disseram, o agente da Revolução Mundial não é o proletariado internacional, mas as nações proletárias. Não se trata de proletariado contra a burguesia, mas nações proletárias contra nações burguesas. Nações exploradas contra nações exploradoras. Quem adotou isso aí depois foi Stalin. Na Segunda Guerra, ele adotou o chamado movimento terceiromundista que ele criou, era inteiramente baseado nisso. Então, o que é a política comunista? Era as nações proletárias contra as nações burguesas. Isso era teoria fascista, meu Deus do céu. Então, a gente tem que contar a história com base nos seus detalhes factuais concretos, não com base em generalizações ideológicas. Então, se você pegar qualquer dessas ideologias, tem elementos de direita e tem elementos de esquerda. Por exemplo, se você pegar, vamos dizer, o culto alemão, vamos dizer, as suas divindades primitivas, divindades vikings, etc, etc. Bom, tudo isso, sob certo aspecto, é conservador, porque está querendo o retorno ao passado. Mas, por outro lado, é revolucionário, porque queria, com este culto nacionalista, destruir o cristianismo. Então, é esquerda e direita ao mesmo tempo. Então, eu acho que não se deve discutir essas coisas só com esses carimbos. A coisa é muito mais complicada. Em todo caso, no mínimo, eu sugiro a vocês a leitura dos livros do Zev Sternhell e, sobretudo, do Emilio Gentile, é um historiador italiano. Não é o Giovanni Gentile. Giovanni Gentile foi um filósofo fascista. Emilio Gentile. E nos Estados Unidos existe o James Gregor, talvez o maior estudioso de fascismo no mundo. Tem que ler essas coisas. Agora, esse pessoal discute baseado no quê? Na propaganda soviética dos anos 40. Ora, hoje em dia nós sabemos, e está mais que provado, a tese do Ernest Toppich, de que a Segunda Guerra foi concebida, planejada com 20 anos de antecedência pelo Stalin e que chegou a seus objetivos, essa tese hoje está amplamente comprovada. Agora, a gente publica isso no Brasil, dá lá nome de 2 ou 3 livros, o pessoal da mídia não lê, e vai ler o quê? Uma resenha que saiu no New York Times contra o livro do Ernest Toppich em 1985. Essa tese é falsa. Eles não leram os livros, meu Deus do céu. Eu já dei a lista, já tem vários livros sobre isso. Hoje essa tese é irrefutável. Irrefutável. Stalin esperava utilizar os nazistas como tropa de choque, ou como navio quebra-gelo. Os nazistas invadem a Europa toda, destroem as democracias ocidentais, mas esses nazistas são loucos, não vão capazes de administrar nada, então nós vamos atrás, invadimos a Alemanha e tomamos tudo que eles conquistaram. Ué, não foi exatamente isso que Stalin fez? Fez e deu certo. Eu considero Stalin o maior estrategista de todos os tempos. Né? É isso, gente. Então vamos lá, aqui tem uma pergunta do Caio Schiffer.
Eu estava lendo essa semana um ensaio do Roger Scruton chamado Freedom and Its Discontents. Nesse ensaio ele comenta que um dos motivos de a ideia comunista ainda estar viva é o fato de o Partido Comunista não ter sido julgado em corte, de não ter tido seu Nuremberg. Até porque, pelo que entendi, eles destruíram todo o processo jurídico que poderia julgá-los. Nesse contexto, guardadas as devidas proporções, é importante que todos os petistas sejam julgados e condenados, não é? Para mim é a coisa mais óbvia. Quer dizer, o único país onde se promoveu, vamos dizer, um julgamento dos crimes dos comunistas foi o Camboja. Esse julgamento está se arrastando há muitos anos. A ideia do julgamento foi boicotada abertamente por todos os estados ocidentais e pela ONU. Mas os cambojanos não se conformaram, porque o que houve ali foi uma coisa realmente dantesca. Então, quer dizer, em poucos meses matou 2 milhões de cidadãos cambojanos, e sem contar todos aqueles que conseguiram fugir. Então, eu não sei em que pé está atualmente esse julgamento, mas eu sei que ele prossegue. Só que não tem nenhuma repercussão na mídia internacional, está sendo completamente abafado, isso é um fenômeno nacional, local, cambojano. E é evidente que os crimes dos comunistas ultrapassam em dimensão, né, e às vezes até em crueldade, os crimes dos nazistas. Você não pode esquecer o seguinte, por exemplo, a noção de totalitarismo, é claro que o regime nazista foi um regime totalitário, mas foi um totalitarismo imperfeito. Você vê que a Alemanha, no auge do poder nazista, ela tinha 6 serviços secretos diferentes que se boicotavam um ao outro. Então, no meio da confusão, sempre tinha a margem para, quer dizer, o perseguido escapar. Mas na União Soviética a coisa era muito mais unitária. Entre o serviço secreto militar, o GRU e a KGB, claro, houve sempre alguns pontos de atrito, mas menores. Nunca houve um problema sério, como houve entre os vários serviços secretos alemães. Além disso, temos que considerar que o nazismo teve muito menos tempo para se consolidar do que o comunismo. O nazismo durou 12 anos. Foi tudo feito às pressas. Vamos dizer, o Hitler é eleito em 1933 e ele cria o seu sistema ditatorial, quer dizer, em 6 ou 7 anos. Não é a mesma coisa que o comunismo, que é um movimento que começa em 1848 e vai chegar ao poder na Rússia em 1917. Já tiveram muito mais tempo para se preparar, tinha uma militância enormemente maior, e mais ainda, o comunismo sempre foi um movimento internacional e o nazismo um movimento local alemão, vamos dizer, com obstáculos internos que dificultavam a sua expansão. O próprio fato de ser um movimento nacionalista, como é que você vai num país estrangeiro obter apoio para o nacionalismo de um outro país? Você pensar assim, o que é que o italiano tem a ver com os interesses nacionais da Alemanha? Então você tem que fazer uma série de conversões, né, isso para convencer o italiano, o japonês, o argentino, etc., para aderir àquela coisa, criando, vamos dizer, cópias, adaptações nacionalistas. Mas no fim das contas, os nacionalismos iam ter que entrar em conflito mais dia menos dia. Então, vamos dizer, um nacionalismo internacionalista de fato, não apenas uma contradição lógica, mas é uma contradição material. Então, se os crimes nazistas foram julgados, você não pode esquecer o seguinte, que o Tribunal de Nuremberg foi uma invenção de Stalin. Então, Stalin adorava um julgamento teatral. Eu achava isso importante. Na época, o Churchill foi o contrário. Eles não tem nada que julgar, os caras têm que pegar e matar na hora. Para que perder tempo com essa palhaçada jurídica? Mas o Stalin insistiu porque ele gostava desse cenário, né, do julgamento. De fato, os caras que foram a julgamento no Nuremberg, na maior parte deles, com exceção do Göring, eram pessoas insignificantes. Né? O único sujeito, além do Göring, que tinha realmente alguma influência, que era o Hjalmar Schacht, que era o homem do dinheiro, ele acabou sendo inocentado, no fim das contas. Né? E os condenados eram lá uns Zés Manés. Então é evidente que foi um julgamento simbólico. Mas este espetáculo teve, vamos dizer, o mérito de tornar o nazismo efetivamente odioso, quer dizer, mostrar o horror do nazismo ao mundo. E nada de similar foi feito com relação aos comunistas. Né? E você vê a ideia dos campos de concentração. Da onde o Hitler tirou? Ele copiou da Rússia, ele foi uma tecnologia que ele copiou da Rússia.
né? O próprio conceito dele, vamos dizer, da estrutura do partido, da função do partido, é um conceito leninista. E assim por diante. Nós podemos dizer, de fato, a única diferença que existe entre nazismo e comunismo é a seguinte: há um socialismo internacionalista, que mesmo no tempo do Stalin continua atuando em todos os países. Ele tem a teoria do socialismo num só país, mas ele atua em toda parte. E o Trotsky tinha a teoria do socialismo internacional mundial, mas não atuava em parte alguma, não podia, coitado. E por outro lado, então você tem o socialismo nacionalista. Essa é a diferença básica. Também existe uma diferença na esfera econômica, que também vamos dizer, é uma diferença mais verbal do que outra coisa. Porque o sistema nazista, ou economia fascista de modo geral, ela não fala na estatização completa dos meios de produção. Fala numa estatização parcial e num controle da economia pelo Estado. Então você deixa que os empresários continuem donos das suas empresas, desde que eles estejam em relação ao Estado como se fossem empregados. Eles têm que fazer tudo que o Estado manda, e se não obedecer está lascado. O exemplo maior é o do famoso Thyssen, do bilionário alemão, que, não querendo colaborar com o regime, fugiu para a França e foi sequestrado e trazido de volta pelo Hitler. Você não quer trabalhar para mim, vai ter que trabalhar assim, desgraçado. Então, este regime, o socialismo meia-bomba, no qual você conserva a liberdade econômica, pelo menos para certos grupos, é o que está em vigor hoje na China. Você não vai dizer que o regime chinês é internacionalista. Não, ele é barbaramente nacionalista e é um socialismo meia-bomba, tipo fascista. Então, na verdade, só existiram essas duas economias. A economia comunista nunca existiu e nunca vai existir, porque a estatização completa do meio de produção é um contrassenso, ela não pode funcionar, como já demonstrou o Mises em 1923. Então, vamos dizer, a diferença entre a economia nazista e a economia comunista é mais uma diferença verbal. Na verdade, as duas fazem a mesma coisa, mesmo porque a União Soviética continuou tolerando a economia privada durante muito tempo. Você pode dizer que 50% da economia soviética era economia privada clandestina. Mas clandestina, sim, o governo sabia, mas sabia também que precisava daquilo, então deixava a coisa rolar. Então, no fim das contas, só existem dois modelos econômicos: tem a economia liberal e tem a economia fascista. E todos os governos do mundo, vamos dizer, eles ocupam esses territórios, né, de uma maneira bastante móvel. Você tem um pouco mais de liberalismo, um pouco mais de fascismo e assim por diante. As ideias do Antônio Gramsci chegaram no Brasil a partir de 64, 65, graças ao Enio Silveira. Antigamente só 2 ou 3 pessoas conheciam isso e não tinha relevo no movimento. Mas, quando começa a conversa das guerrilhas, a esquerda ela se biparte. Não é um conflito, mas uma espécie de divisão de trabalho, onde uma parte pequena foi para as guerrilhas, para morrer nas guerrilhas, todo mundo sabia que eles iam morrer, enquanto a outra parte, chefiada pelo Luiz Carlos Prestes, mais ligada ao antigo partidão, incluindo o Enio Silveira, se dedicava a estudar a estratégia do Antônio Gramsci e a aplicá-la. Então aí começa, vamos dizer, a ocupação de espaços na mídia, no show business, em tudo quanto é lugar. Toda esta situação, todo este movimento como gaysista, feminista, antirracismo, racista, etc., tudo isso é calculado já de início para confundir o adversário totalmente e colocá-lo na pista falsa. Então, veja, por exemplo, o pessoal gaysista diz assim, se você não quer o casamento gay, você está negando aos gays um direito que os outros têm. Então ele está partindo do princípio de que esse direito existe e está sendo violado. Tão logo você tenta explicar que não é assim, o que acontece? Você está tomando posição contra o casamento gay, portanto você já está negando o direito. Percebeu o truque? Ou seja, a coisa é colocada de tal maneira que não dá para discutir.
Se você tenta discutir nos termos em que a coisa foi colocada, você já caiu na armadilha. Eu estou explicando isso faz anos e essa turma não entende, porra. Por quê? Porque esse pessoal católico, protestante, conservador, liberal, é tudo burro, presunçoso, quer subir na vida sem fazer força, não quer nem estudar os problemas, porra. Então eles vão lá, dão a cara a tapa e se ferram. Eu não tenho nem um pouco de dó deles, não tenho dó desse Marco Feliciano, não. Porque o cara chegou lá em cima sem ter estudado o mínimo do que ele precisava para entender a situação na qual ele está. Então esse é um irresponsável também, quer dizer, foi lá, dar a cara a tapa, tá certo? Cutucar a onça com vara curta e naturalmente se ferrou. Falou, mas o que mais poderia acontecer? Somente isto. Então, ou este pessoal da direita toma consciência, fala, peraí, agora nós temos que ser pessoas sérias. Não adianta eu chegar lá, porque eu li meia dúzia de versículos da Bíblia, então Deus está comigo, né? E se o Senhor está comigo, quem está contra, e vou lá acabar com tudo. Você vai se ferrar, porque você está presumindo da proteção divina, o que já é um pecado, tá certo? E segundo, você está cometendo o pecado da soberba, de você se oferecer para um cargo para o qual você não está qualificado. Hã? Note bem, eu estou qualificado para ser deputado? Não estou, meu filho. Porque para ser deputado, além de estudar tudo que eu estudei, precisava estudar outras coisas que eu não estudei. Vou começar pelo regulamento do Congresso. Eu não estudei. As técnicas da política parlamentar. Eu não estudei. Falei, então eu não estou qualificado. Eu estou qualificado para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu sou um excelente professor, tá entendendo? E escrevo muito bem. É isso que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada. Quer dizer, vamos lançar você para presidente da República. Eu digo, mas nem para presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tu tá doido, porra.